Do alto do Monte das Oliveiras, Jesus observou Jerusalém. O templo, com suas paredes de mármore branco e o pináculo dourado, brilhava sob o sol poente. Embora a cena fosse grandiosa, Jesus chorou ao ver a cidade. Suas lágrimas não eram pelo sofrimento que ele enfrentaria no Getsêmani ou no Calvário, mas pelo destino trágico de Jerusalém e seu povo. A história de Israel, com mais de 1000 anos de bênçãos divinas e profetas enviados por Deus, estava diante de Jesus. Deus escolheu Jerusalém como sua morada especial. Diariamente, sacrifícios de cordeiros apontavam para o Cordeiro de Deus. Se Israel tivesse mantido sua aliança, a cidade seria sempre abençoada. Mas sua história foi marcada por rebelião. Mesmo com compaixão paternal, Deus enviou seu Filho, o maior presente do céu, para tentar salvar o povo impenitente. Por 3 anos, Jesus curou doentes, libertou oprimidos, deu visão aos cegos e anunciou o Evangelho. Ele viveu sem lar, servindo e pregando. Porém, o coração do povo rejeitou seu amor. A oportunidade de redenção estava acabando. Mas as consequências da rebelião logo desabariam sobre Jerusalém. O único salvador deles seria crucificado em breve. Jesus via, com tristeza, a condenação da cidade. Com lágrimas nos olhos, ele imaginava os muros cercados por exércitos e o templo destruído. Ouvia os gritos de fome durante o cerco e via palácios transformados em ruínas fumegantes. Ele pensou no futuro, vendo os judeus dispersos pelo mundo. Jerusalém simbolizava um mundo que também caminhava para a condenação. Cristo viu o esforço necessário para salvar a humanidade da transgressão da lei divina. A rejeição dos judeus a Cristo espelhava a rejeição futura do mundo à lei de Deus. Jesus chorava pelo sofrimento humano e desejava salvar a todos, mesmo sabendo que muitos recusariam seu amor. 2 dias antes da Páscoa, Jesus retornou ao Monte das Oliveiras com seus discípulos e olhou novamente para Jerusalém. Eles admiravam o templo, construído por Herodes com blocos de mármore de Roma. Então Jesus profetizou solenemente: "Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada." Mateus 24:2. Os discípulos ficaram surpresos e perguntaram sobre o significado dessas palavras. E Jesus explicou para eles os eventos que ocorreriam antes do fim dos tempos. Sua profecia previu tanto a destruição de Jerusalém quanto o julgamento final. E pelo fato de terem rejeitado a Cristo, juízos recairiam sobre Israel. Quando os exércitos romanos levantassem seus estandartes na Terra Santa, os seguidores de Cristo deveriam fugir para os montes, pois Jerusalém seria destruída por causa de sua incredulidade persistente. Mesmo após a crucificação de Cristo, Deus ainda foi paciente com Jerusalém. Durante quase 40 anos, ele adiou seus juízos. Muitos judeus ainda desconheciam o verdadeiro caráter e missão de Cristo. Por meio dos apóstolos, Deus trouxe luz àqueles que não haviam compreendido o significado da vida, morte e ressurreição de Jesus. Os filhos não foram punidos pelos pecados dos pais. No entanto, ao rejeitarem a luz que receberam, tornaram-se cúmplices das iniquidades deles, completando a medida de sua maldade. Os judeus, com sua teimosia e falta de arrependimento, recusaram a última oferta de misericórdia de Deus. A partir disso, ele retirou sua proteção, deixando a nação sob o domínio do líder que escolheram. Satanás, então, inflamou suas paixões mais cruéis, transformando-os em agentes de destruição. Governantes e cidadãos perderam a razão, dominados pela raiva cega. Pais matavam seus filhos, e filhos, seus pais. A crueldade alcançou níveis satânicos. Traições e falsos testemunhos tornaram-se comuns, até mesmo no templo. Mesmo cercados pelo exército romano, muitos acreditavam que Deus os salvaria. Porém, ao desprezarem sua proteção, ficaram indefesos. As profecias de Cristo sobre a destruição de Jerusalém se cumpriram com exatidão. Durante 7 anos, um homem anunciou desgraças iminentes enquanto caminhava pelas ruas. Ele foi açoitado, mas apenas repetia: "Ai de Jerusalém!" Nenhum cristão morreu na destruição da cidade. Quando o exército romano, liderado por Séstio, inexplicavelmente recuou, os cristãos compreenderam que aquele era o sinal prometido. Aproveitando o conflito entre judeus e romanos,
fugiram para a cidade de Pela. Quando Tito reassumiu o cerco, Jerusalém enfrentou horrores indescritíveis. Fome extrema levou os habitantes a comer couro de cintos e sandálias. Cruzamentos próximos ao templo se encheram de prisioneiros crucificados, punidos sob a maldição que haviam proclamado diante de Pilatos. Caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Tito tentou preservar o templo, mas as chamas o consumiram. Os soldados romanos, movidos por fúria, ignoraram suas ordens e massacraram os refugiados. Sangue corria pelas escadas do templo. Ao final, a cidade foi arrasada, com mais de 1 milhão de mortos, e os sobreviventes levados como escravos ou dispersos pelo mundo. A destruição de Jerusalém é um aviso solene a todos que resistem à misericórdia divina. Assim como os judeus rejeitaram a proteção de Deus, o mundo hoje enfrenta consequências por desprezar sua lei. Quando o Espírito Santo for completamente retirado, o mundo testemunhará os resultados plenos do domínio de Satanás. No entanto, assim como Deus livrou seu povo naquela época, também o fará no fim dos tempos. Cristo virá novamente para reunir seus escolhidos, e a advertência de Cristo é clara: vigiai, pois. Marcos 13:35. Assim como o aviso de destruição de Jerusalém foi ignorado por muitos, o alerta para a segunda vinda de Cristo também enfrenta a rejeição. No entanto, para os que ouvirem o chamado e se prepararem, a escuridão não os surpreenderá. Quando a destruição vier, encontrará muitos absortos em suas rotinas, negócios e prazeres. Como um ladrão na noite, ela surpreenderá os despreparados e os ímpios, dos quais de nenhum modo escaparão. 1 Tessalonicenses 5:3.